Globo News Literatura veio a Paris para visitar o Salão do Livro, que este ano homenageia o Brasil. Eu fui um dos 48 escritores convidados para mostrar aos franceses a nossa literatura. E sabe de uma coisa, a leitura aqui não vai nada mal. Segundo uma pesquisa do Centro Nacional do Livro, 9 entre 10 franceses leem pelo menos um livro por ano. A 35ª edição do Salão do Livro de Paris reuniu 1.200 pequenas e grandes editoras e contou com a presença de 3.500 escritores. 180 mil pessoas passaram pela porta de Versalhes em 4 dias, 10% a menos que no ano passado. A presença de políticos ilustres, como o primeiro-ministro francês Manuel Valls, prova o prestígio daquele que é considerado o maior evento de celebração do livro e da leitura na França. 90 mil títulos são editados por ano na terra de Molière, sendo 50 mil inéditos. Vincent Montaigne, presidente do Salão do Livro e do Sindicato Nacional de Edição, conversou com o Globo News Literatura sobre o mercado editorial francês. Il paraît qu'il y a un dernier sondage qui dit que 9 sur 10 Français lisent un livre par an. Est-ce que c'est moins qu'il y a 2 années? Est-ce qu'on lit moins en France en ce moment? Alors il faut regarder ça par rapport au temps de lecture. Effectivement, le temps de lecture baisse. Il est passé à peu près à 3 ans de 5h40 par semaine à 5h20. Donc 20 minutes de moins, c'est important. Évidemment, c'est compensé par le fait qu'on lit beaucoup d'autres choses. Est-ce que les jeunes lisent beaucoup en France ou pas vraiment? Alors la tranche d'âge qui baisse, c'est la tranche d'âge active entre plutôt 25 et 50 ans. Donc les jeunes lisent, et puis à partir de 50 ans aussi, on lit beaucoup. Et les jeunes aujourd'hui sont encore très attachés au papier. Il n'y a pas de... Si vous voulez, la lecture numérique touche plutôt ceux qui lisent beaucoup, qui voyagent. Alors ils ont envie de pouvoir, au lieu de transporter un livre par exemple, de pouvoir avoir le fichier numérique. Est-ce que le livre numérique, ça change un peu le panorama des éditions françaises? Le livre numérique est une opportunité formidable, donc il arrive en Europe. On peut aujourd'hui représente le 4% du chiffre d'affaires des éditeurs, ce qui veut dire en volume à peu près 8 millions de téléchargements. Ça a progressé de près de 50% par rapport à 2013. Est-ce qu'on peut parler de crise du marché éditorial en France, comme on parle ailleurs aux États-Unis, en Angleterre? On ne peut pas parler de crise. On peut se dire que l'économie en Europe est un peu difficile, donc il n'y a pas une reprise. Donc le monde de l'édition baisse un peu chaque année. On met 1,5% en 2014, c'est quand même très faible. Il y a quand même une immense stabilité. Et ceci cache évidemment aussi du renouvellement, puisqu'il y a plus de titres qui sont sortis en 2014 qu'en 2013. Est-ce que le fait d'avoir le Brésil comme le pays invité au Salon du Livre, ça vous donne envie de lire des auteurs contemporains brésiliens? Oui, oui, bien sûr, surtout quand on voit tout ce qui est étalé là, hein, c'est magnifique. Hein? O Brasil é o convidado do Salão do Livro de Paris 2015, aliás, pela segunda vez. La littérature brésilienne a toujours eu une place de choix dans le cœur des Français. A estreia no pavilhão da Porta de Versalhes foi em 1998. E hoje, 20 anos depois, esse mercado editorial é bem maior. Você tem aí um número de escritores muito grande e mais interessante do que ser um número grande, eu acho que ele, de alguma maneira, representa as várias classes sociais brasileiras, as várias regiões brasileiras, várias etnias, inclusive. Então, é uma mudança bastante substancial. A nossa participação nessa feira é uma oportunidade enorme de divulgar nossa literatura. A presença de autores brasileiros em salões literários internacionais é fruto, em parte, das bolsas de tradução oferecidas pela Biblioteca Nacional. E essas bolsas de tradução foram muito importantes, por exemplo, para eu ser publicado aqui. E isso é muito bom porque o autor circula, o autor sai um pouco do seu quintal e vai para o mundo, né? Temos ilusões de best-seller, ilusões de que estamos conquistando o mundo? Não temos, eu não tenho essa ilusão. A França é uma das nossas pátrias intelectuais, né?
principalmente no século XIX, início do século XX, a França era a nossa grande referência para a cultura brasileira, para os escritores e tal. É claro que é uma satisfação enorme. A Bolsa Tradução é, sem dúvida, essencial para que a gente consiga viabilizar isso, mas os editores, eles começam a estar cada vez mais interessados em divulgar todo o seu catálogo. Dos 48 escritores convidados pelo Ministério da Cultura e pela Câmara Brasileira do Livro, 42 estiveram presentes e participaram de mesas e sessões de autógrafos. Nós procuramos trazer um leque, uma paleta, né, que representasse minimamente o Brasil. E acho que conseguimos. Um livro em francês, conheci a Gallimard, foi uma emoção enorme. Eles mostraram a estante com as primeiras edições de Camus, Sartre. Você fica olhando e falando, o que eu estou fazendo aqui? Na última década, 91 títulos foram traduzidos para o francês, sendo 24 no último ano. Num estande de 500 metros quadrados, iluminado pelas cores de nossa bandeira, foram colocados à venda 1.200 títulos de autores brasileiros. Il y a beaucoup de livres et c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les librairies des auteurs brésiliens. Donc c'est sûr que ça nous fait découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas et oui, ça donne envie. Dos 14.000 exemplares adquiridos pela livraria oficial, em torno de 8.000 foram comprados. Machado de Assis, Milton Ratum e Paulo Lins lideraram as vendas. Quando a gente vai fazer palestra, inclusive no Brasil, o intuito maior é de formar leitores, né? A nossa preocupação é essa. Aqui a gente vai formar comprador de livro, né? Tem uma diferença. Eu acho que os livros tiveram uma boa recepção crítica, saiu muita coisa nos principais jornais, no Le Monde, enfim, nas revistas literárias. O que é mais importante é que há ensaios de franceses, de estudantes aqui da literatura brasileira e latino-americana, e as edições de bolso que eu acho que ajudam muito, né? A mídia francesa deu destaque à produção de autores brasileiros. O título do Le Monde des Livres, O Brasil se lê cru, revela a árida percepção que os franceses têm de nossa realidade. Já o suplemento do Figaro puxa pela exuberância da nossa cultura. Esse trabalho de desintoxicação dos clichês, né? Do clichê fácil, né? Do superficial. Nós também construímos clichês, né? De outras culturas, das religiões, né? São construções estereotipadas e isso é perigoso, é muito perigoso. O Brasil ele sofre desse estigma aí de ser um país não intelectual e isso aí é nefasto para a divulgação da literatura brasileira no exterior, em qualquer país, não só na França. Ainda há muito o que fazer. Trabalho de formiguinha a ser desempenhado pelos editores. Uma francesa que há 35 anos se dedica à edição e descoberta de autores estrangeiros. Anne-Marie Métellier é a responsável pela chegada ao mercado editorial francês de escritores como Bernardo Carvalho, Adriana Lisboa, entre outros. A literatura brasileira não está feita por contadores de histórias, do que se chama uma boa história de best-seller. Não são assim. São autores muito literários que se interessam mais como os franceses, no estilo, na maneira de contar. Então, por isso que eu digo, não tenho interesse por uma literatura de um país. Nem foi o caso com os argentinos no ano passado, nem com os brasileiros. Cada autor vai descobrindo autores com que se reconhece a sensibilidade. Não é porque eles leram um bom livro brasileiro que eles vão ler outro livro brasileiro. A gente tem que defender os livros um por um. Esse ano acho que tem menos autores conhecidos que foram convidados. Tem muito mais jovens e a representação está muito, como é a literatura atual do Brasil, muito representativa de um caleidoscópio. Enquanto 20 anos atrás
tinha personalidades mais fortes, que não eram principiantes, e personalidades que entravam mais em umas imagens, arquetipos que podia, por exemplo, João Ubaldo Ribeiro falava do Brasil que os franceses podem sonhar. Rubem Fonseca escreve novelas negras formidáveis. Agora as coisas mudaram e também o público francês não era o mesmo. Era o público francês mais culto, porque era uma geração que lia muito, que tinha mais curiosidade. E o contexto político de 20 anos atrás fazia que a França se interessava na América Latina. E a mundialização fez que os gostos literários na França mudaram. Na mais francesa das cidades francesas, uma livraria vem divulgando há 3 décadas a literatura lusófona. Seu dono, Michel Chandin, que também é editor, nos conta como ele resiste às grandes livrarias e qual é o escritor brasileiro preferido dos franceses. Le gros rayon, c'est la littérature brésilienne, on trouve les classiques. Machado de Assis, qui reste notre favori, celui que l'on propose toujours aux gens qui veulent découvrir la littérature, mais aussi tous les auteurs contemporains. Machado, c'est un auteur qui plaira à tout le monde, aux érudits, aux gens qui lisent moins. C'est du pur plaisir, Machado de Assis. Ça se lit, ça se relit. Est-ce que ça prend du temps pour que les gens connaissent un autre auteur, peut-être plus jeune, contemporain, pour qui il ait du succès, disons? Le problème, c'est que pour les Français, pendant 50 ans, la littérature brésilienne, c'était surtout Jorge Amado. Et que ça reste présent. Jorge Amado continue à se vendre. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour qu'un auteur ait du succès. Et de nos jours, en plus, ce succès est lié souvent au cinéma. Est-ce que le livre va être adapté? Par exemple, comme Paulo Lins, La Cité des voilà. Dieux, à cause du film, le livre a eu beaucoup de succès, partout. il a été publié en poche, il s'est beaucoup vendu à cause du film. Et les critères qui font le succès d'un écrivain sont différents qu'autrefois. Donc actuellement, il y a beaucoup d'écrivains qui ont un certain succès, c'est-à-dire qui vendent à quelques milliers d'exemplaires en France, mais on n'a pas de phénomène éditorial. Sauf pour Paulo Coelho, bien sûr, mais qui est un écrivain... Oui, qui est hors concours. Et puis... les gens, il y a les lecteurs de Paulo Coelho, puis il y a les lecteurs de littérature brésilienne, dans ce sens que les gens veulent lire des livres qui parlent du Brésil. Et Paulo Coelho, au fond, ne parle pas du Brésil dans ses livres. Donc c'est un autre lectorat. En revanche, ils cherchent des livres comme Graciliano Ramos, Jorge Amado, bien sûr, je l'ai cité, Milton Atum, Bernardo Carvalho. Milton, pareil, parce qu'il a beaucoup d'influences libanaises et oui, c'est voilà. du Nord. C'est l'Amazonie avec toutes ces influences. Il y a tout un métissage tout à fait exceptionnel, une écriture très raffinée. Et ça plaît beaucoup au public français lettré. Hein. C'est pas un auteur grand public. Il y a toujours des lecteurs pour Clarice Lispector. Et elle fait du succès depuis longtemps en France. Elle a vraiment un très important électorat. Et en plus, c'est une très grand écrivain. Nous, on vend toutes les semaines La Souche de Famille. Luce Rufato, actuellement, fait un gros succès en France. Et on vient de publier Estivem Lisboa et Lembrei de Você. À Lisbonne, j'ai pensé à toi. À Lisbonne, j'ai pensé à toi, traduction française, qui est en train de faire un très beau succès en France. Là. Le tirage moyen d'un livre brésilien, c'est de combien? Je pense que c'est je ne sais pas trop, c'est plutôt 2000, 3000, je pense.
C'est un bon tirage. Oui, oui, c'est un premier tirage. Bon, je pense que Carvalho